O artigo 8º, o número 1, diz assim: é punido com pena de prisão de 3 a 8 anos, e chamo aqui a atenção que essa pena pode ser agravada, pode passar de 4 para 10 anos e 6 meses. Quem atentar contra a segurança dos bens e serviços públicos, nomeadamente, e vou saltar para a linha B, gravar, facilitar a gravação ou tirar em suporte analógico ou digital fotografia, vídeo ou desenho de medida de segurança de bens e serviços públicos. E nós sabemos perfeitamente que hoje temos tido exemplos de familiares de pacientes em hospitais que fazem denúncias a partir de hospitais e que, de um lado, não só denunciam essa gravidade, mas em muitos dos casos até ajudam a resolver os problemas. E este indivíduo é punido com, vamos lá dizer, pode levar uma pena de até 10 anos e 6 meses. Mas o que é que isso quer dizer? Companheiros, sejam todos bem-vindos. Se por acaso está aqui pela primeira vez, eu sou Afonso Raimundo e este é o canal de Tudo Um Pouco. Um canal de análises de fatos sociais e também um canal informativo onde você poderá estar informado sobre diversas situações que acontecem fora e dentro do nosso país. Olha, o artigo que acabaram de ver e ouvir no princípio deste vídeo e que também poderão acompanhar a explicação sobre o mesmo, é apenas mais um dos vários artigos que compõem a nova lei sobre vandalismo de bens públicos. E sinceramente, esta lei ainda vai dar muito o que falar. Possivelmente, como se vê, esta questão ou este artigo está como que à disposição do intérprete, a pessoa que vai aplicá-la é que vai interpretar da sua maneira, e o MPLA é especialista em elaborar leis desse tipo. Vamos acompanhar um pouco deste vídeo e você próprio vai tirar as suas conclusões sobre esta lei que não será nada boa, principalmente para aqueles que têm feito denúncias públicas, para aqueles que são produtores de conteúdos e muito mais, né? É uma lei que nada mais vem fazer senão reprimir aqueles que têm contribuído para o processo democrático do nosso país. 2 minutos apenas para cada um. E as interrupções têm que ser pontos de ordem, 30 segundos, 1 minuto. Deputado Bumbica, faz favor. Obrigado. A primeira nota, eu fico satisfeito o Milonga reconhecer, depois do esclarecimento que o Dr. Joaquim já me deu, porque de facto foi dos pontos mais debatidos na especialidade, e depois de aprovar, só agora que concorda que essa é a tese que nós batemos e que consta da declaração de voto da UNITA, mesmo na abstenção. Portanto, achamos que na questão da graduação das penas havia um equívoco que Oswaldo era Caculo está a pedir pontos de ordem. Eu vou ser mesmo. Não, felizmente estou dentro da ordem. Não consta da declaração de voto da UNITA a questão que o... Qual questão? A questão Bem, que colocou, a declaração de voto, felizmente, é pública. É pública, e se quiserem posso ler, é pública. A declaração, na declaração política, o que ficou patente do grupo parlamentar da UNITA, a moldura das penas, é que essa questão relacionada com a aprovação desta lei iria coartar direitos... Este é um segundo ponto. O outro, não, 2 pontos foram levantados na declaração. A questão do cerceamento das liberdades, porque, e é esse o artigo que eu quero ler. O segundo, isso é o que você está a dizer. A lei, qualquer um de nós tem inteligência para perceber o que é que essa lei traz de armadilha. Vou-lhe dar uma dica, deputado Bumbica. Cinja-se no que quer dizer, tá bom, e ignora as provocações. Okay. O artigo, eu vou só aqui precisar o seguinte. O artigo 8º, o número 1, diz assim: é punido com pena de prisão de 3 a 8 anos, e chamo aqui a atenção que essa pena pode ser agravada, pode passar de 4 para 10 anos e 6 meses. Quem atentar contra a segurança dos bens e serviços públicos, nomeadamente, e vou saltar para a linha B, gravar, facilitar a gravação ou tirar em suporte analógico ou digital fotografia, vídeo ou desenho de medida de segurança de bens e serviços públicos. E nós sabemos perfeitamente que hoje temos tido exemplos de familiares de pacientes em hospitais que fazem denúncias a partir de hospitais e que, de um lado, não só denunciam essa gravidade, mas em muitos dos casos até ajudam a resolver os problemas. E este indivíduo é punido com, vamos lá dizer, pode levar uma pena de até 10 anos e 6 meses. Mas o que é que isso quer dizer? Lê o artigo, mas eu acabei por não perceber. Se eu estiver no banco de urgência, com o meu familiar doente, e técnico de saúde a passear e não querer atender, e eu filmar isso, enquadra-se nesta lei? Enquadra-se porque, um exemplo, se o segurança do hospital
porque eles não permitem que isso se faça. Sabemos que o segurança, os que o têm cidadão feito, que está a fazer a proteção física. Sim, os que o têm feito... Eu não posso filmar. Não é o cidadão que está a fazer a proteção física. Tenho dito, estou a dizer que os que o têm feito, têm feito a revelia dos seguranças desses espaços. Porque se eles detectam, não permitem. E neste caso, você está sujeito a essa moldura de 10 anos e 6 meses, por exemplo, a pena máxima. Ok? Não, o que quase se equipara... Há uma questão que é importante. Vamos tentar descodificar o que consta deste artigo e da linha B. O que é que significa... medidas de segurança... Fazer uma interpretação muito arrojada. Não, sem correspondência no que está escrito. Jaime, estou a fazer uma pergunta, meu caro. O que é que significa... Eu estou a ler aqui o artigo. Medidas de segurança de bens e serviços públicos. Como é que eu vou filmar uma medida de segurança? Primeiro, eu quero que os senhores me ajudem a entender o que é uma medida de segurança que é gravável, que é filmável ou que pode ser desenhada. O que é isso? Bem, isso tudo são as congruências, são as incongruências, as ambiguidades que a lei suscita. Sim, a lei mas o que é facto, não é? Eu fiz uma pergunta clara. Tá bem. Eu não sei se... Sim, eu fiz uma pergunta clara. O que quer dizer... O Alves Fernandes foi acusado de quê? De gravar, filmar ou desenhar medidas de segurança de bens e serviços públicos. O que é isso, medidas de segurança? É a proteção física armada na portaria? É o esquema de segurança elaborado pela empresa de segurança? O que são medidas de segurança que podem ser filmadas, gravadas ou desenhadas? Algum deputado me quer ajudar a entender isso? Bem, é simples. Os senhores que aprovaram a lei, deputado Osvaldo Cacuro. Deixa só dar um exemplo. Nós temos um caso recente. Não, vou só dizer que é o Jaime MC que está a falar e não o deputado Osvaldo Cacuro. Nós temos um corpo clínico, o diretor de um dos hospitais públicos, que admitiu que o hospital estava há 4 meses sem orçamento, sem verbas. No entanto, havia insuficiência no atendimento e causava algum desconforto. Este pronunciamento, esta informação pode ser interpretado como sendo aplicado, vai lá, o artigo 8º que nós estamos aqui a discutir. A linha B do artigo 8º, e tem outra coisa. Aqui está a dizer, quem omitir ou tornar público, então é neste artigo 8º que podemos afirmar aqui, de pé juntos, que visa restringir os direitos civis e políticos e reprime direitos à informação, à manifestação, à opinião, porque há essas restrições. E a definição também não é clara. Isso deve vir para a definição. O que é isto, o que é que não é aquilo. É a minha pergunta, não é? O que é mais preocupante nisto, já que estou com a palavra e agradeço, é que não, mas esta não mesma... terminar. Sim, não, eu dei-lhe a palavra, Jaime MC, dei-lhe a palavra apenas para ajudar-nos a entender o que são medidas de segurança de bens e serviços públicos. Sim, apenas. Eles acham, no espírito desta eu tenho que conhecer o objeto que eu vou filmar. A mim interessa-me tirar uma fotografia ao Obdego Simão, que é meu colega, meu amigo. Agora, qual é a medida que eu vou filmar? Carlos Rosado de Carvalho, Aniceto, ou melhor, Aldemiro Quintas. O que é uma medida de segurança que pode ser gravada ou filmada? Antes de voltarmos ao deputado Mumbica, que não concorda com este artigo. Mas quero ouvir a sua definição não do que são... Não concorda com a linha B. Não concorda com a linha B. Não, melhor. Só dei o exemplo. Está bem, mas vamos só ouvir de um jurisconsulto, um causídico, Aldemiro Quintas, o que são medidas de segurança de bens e serviços públicos. O que é isso? Do ponto de vista corpóreo, pode ser filmado. Pronto, eu gostava, antes de responder à pergunta, eu anotei. Isto é um vício ambulante. Antes de responder a pergunta... Dizer, sim, a pergunta que me coloca... Não está preocupado com uma lei perante a qual surgem muitos pontos de interrogação? Por isso é que nós estamos aqui, para poder o máximo possível esclarecer. Diga. Depois de aprovada a lei. Está bem, mas aí o Quintas não tem culpa, né? O Quintas é advogado, não é legislador. Mas Quintas tem a bondade. Mas eu queria, porque nós roubamos, entre aspas, né? Não me criminalizem, ou interrompemos o deputado Mumbica. Porque eu estava à espera que alguém me pudesse dizer claramente o que são medidas de segurança. O que são medidas. Se é proibido filmar, o que é isso que é proibido filmar? Filmar medidas. Se não quer responder esta pergunta... Eu vou-lhe dar a palavra depois do deputado Mumbica concluir. Faz favor. Pode ser? Pode ser. Deputado Mumbica. Agora vamos ser rigorosos no tempo. Obrigado. Dos seus 2 minutos consumiu 30 segundos. Só tem mais 1 minuto e meio. Obrigado. Portanto, dizíamos que a leitura que fiz acaba por trazer uma amostra das várias incongruências
E a outra está ligada à questão das definições, como bem disse. E se o deputado Milonga se lembrará, nós batemos-nos para a necessidade de clarificar melhor, a nível das definições, determinados conceitos. E para os propósitos desta lei. E um deles melhor é o conceito de pessoa coletiva para efeitos desta lei, considerando os aspectos que vêm mais à frente relativos à responsabilização e à penalização das pessoas coletivas, considerando também que o conteúdo da lei abre espaço para o aplicador fazer a interpretação que depois quiser. Por isso é que nós dissemos que mas o direito penal não permite isso. Exatamente. Não permite, mas a lei aqui, infelizmente... Não, a preocupação do seu deputado, em princípio, ela já está barrada pelo próprio direito penal, que tem que obedecer o princípio da taxatividade. Pediu-se por essa razão. Porque o intérprete, o aplicador da lei, está proibido de fazer interpretações que não tenham correspondência na letra disse é que esta lei suscita exatamente esse tipo de procedimento que é proibido pelo Código Penal. Então, por isso é que o aplicador da lei não pode ser tentado a fazer esse tipo de procedimentos. Sim. Agora, há uma série de reclamações sobre a aplicação da lei em Angola. Meus senhores, com patrocínio, já mesmo sim, só um minutinho, com o patrocínio do nosso analista residente, o jurista Joaquim Jaime, consegui encontrar uma definição de medidas de segurança. Atos, formalidades e protocolos não visíveis nem de domínio público que visam prevenir e reprimir atos que atentem contra a integridade do serviço ou do bem público. Mas são não visíveis. Se é invisível, como é que eu vou filmar, gravar ou desenhar? Não visível significa dizer secretos, sigilosos, não de domínio público, informações classificadas, restritos. Mas o que é isso? Nós não estamos, nós não estamos na Zâmbia sequer ou na África do Sul. Nós estamos num país onde a justiça faz ou tem um comportamento que todos nós sabemos, não é? Um comportamento político, há notícias de juízes que estão a julgar e que vão receber instruções, etc. É isso que nós temos que ter em conta, Alves Fernandes. Nós não estamos a falar de um país em abstrato. Agora, eu só não entendo, deputado Mumbica, como é que o senhor a estar a pôr estes problemas todos, os senhores se abstiveram na votação da lei. É só isso que eu não entendo. Bem, mas é assim. Mas o deputado Mumbica já explicou. Mas não consigo entender assim. Está bem, mas é assim. O Carlos Rosado vai perceber. É o seguinte, não é? Nós dissemos que o país está a fazer face a um problema que é de domínio público. E é um problema que afeta, diríamos, que o país na sua transversal. Portanto, aumenta o número de casos de vandalização de bens públicos. É um aumento de forma exponencial e preocupante. Este é um facto. Sim, não há vazio legal. Olhando para, de um lado, algumas insuficiências da lei, ou seja, do Código Penal nessa matéria, e olhando para o impacto que essa ação tem estado a criar no nível do país, é preciso dar um sinal no plano legislativo. Aqui estamos de acordo. Só aqui dois aspectos nessa matéria. De um lado, o espírito do legislador, okay, que traz na lei. Do outro lado, a postura do proponente. Pois, mas o que, se me permite, eu não sou jurista, mas o Jaime a uma certa altura disse, e o senhor deputado também já disse, isto podia ter sido feito no âmbito da revisão do Código Penal. Não há pouco tempo, não há muito tempo, foram revistas algumas disposições do Código Penal, até para atender a questões relacionadas com o branqueamento de capitais, não é? Por causa da lista cinzenta, essas coisas todas, exatamente. Portanto, se nós temos uma lei, uma necessidade que ninguém contesta, eu não estou a contestar que estes tipos de coisas estão a acontecer. Exatamente. Mesmo a responsabilização das pessoas coletivas, nestes casos, nos casos que eu conheço e que são efetivamente os mais graves, há crimes também que punem os receptadores, não é? Dos bens que são roubados. Portanto, é isso que eu estou a dizer. Se os senhores, como é que também só despertaram para agora, se não despertaram quando estavam a rever o Código Penal?
É isso que eu estou a dizer. Não houve elemento. Não houve revisão do Código Penal, Carlos. Houve alterações, não houve? O que a Assembleia Nacional fez em sede daquilo que são as recomendações da GAFI, não é? É, de forma pontual, a atender a duas questões. E agora estamos a atender a uma questão que é o aumento exponencial destes problemas. É isso que eu estou a dizer só. E essa questão pontual, e se nós olharmos para aquilo que são a natureza dos crimes sexuais, tem qualquer coisa como 20 artigos. E nós estamos a falar de uma questão pontual, que inicialmente era numa única linha. Depois, mas alteraram também a bebida, não alteraram? Não alteraram o grau da alcoolemia. Estou a perguntar, alteraram ou não? Alteraram mal. Mas isso de per si não leva a dizer que houve alteração do Código Penal. Deputado, o problema é que está-me a dizer que foi uma alteração pontual para responder ao GAFI. E eu estou-lhe a dar um exemplo de uma coisa que foi alterada, que não é para responder ao GAFI. O GAFI não está preocupado com o meu grau de alcoolemia. E vocês alteraram. É só isso que eu estou a dizer. O Carlos está a fazer menção. Se houve tempo para alterar alguns elementos, alguns mandamentos do Código Penal, e há tempo para fazer uma nova lei. Quer questões de dano, furto e roubo já existe no Código Penal, era enquadrado. Justamente. Simplesmente é preciso ver aquele rigor a bom rigor, essa lei está com 27 artigos. A bom rigor não chegaria a isto. E há outro problema. Estamos a falar de uma lei patrimonial. Estamos a falar de uma lei patrimonial. Lei patrimonial que poderá nos apresentar outras penas alternativas. Penas alternativas que poderá ser por multa e reparação, porque são danos irreparáveis. Não, essa abordagem... Deixa concluir. E depois vamos já apresentam-nos únicos... Só para fazer um esclarecimentozinho. Mas eu queria concluir. Vamos deixar o Jaime só para ajudar no raciocínio. Meus senhores, de interrupção em interrupção, ninguém nos vai entender. Jaime MC. Só para ajudar no raciocínio. Jaime, atenção homónimos. O Jaime MC e o Joaquim Jaime não podem entrar... Jaime, pronto. Joaquim Jaime, pronto. Há questões que nós temos que fazer uma leitura na transversalidade. Não só ficar preso ao Código Penal, mas na perspectiva da legística. Há um facto social que se reitera aqui, que acontece com muita frequência e que o legislador entendeu que era necessário, com base nas previsões do Código Penal, fazer uma legislação específica para poder disciplinar aquele comportamento em concreto. Não é que não havia alguma previsão ali, mas há-se alguma previsão solta, geral, mas que o proponente entendeu que, diante dos recorrentes casos de vandalismo e com uma multiplicidade de perfis motivacionais, entendeu? Não, vou proteger este bem público em específico. Sim, então, no âmbito da legística, esta lei também viola a própria legística. Sobretudo, eu poderia citar a legística material, que é questão de conteúdo, e a legística formal, que é a questão da estruturação da própria norma. O que nós estamos a dizer primeiro, essa lei viola a Constituição da República no seu artigo 57, que tipifica o princípio da proporcionalidade, da adequação, e entre outros, e viola também a dogmática penal. É isso que nós já discutimos isso. Então, se discutimos isso, sabes que eu concordo com essa perspectiva. Nós, enquanto Vento Cívico Mudei, achamos inconstitucional essa lei. Achamos inconstitucional. E eu concordo com o Dr. Mumbica. O governo angolano apresenta várias vezes essas características. Sempre que está diante de um problema social e não tem capacidade de dar resposta, inventa uma lei para punir pessoas, para restringir liberdade, exercícios de direito. O que leva muitos cidadãos a retirarem tampas das sarjetas. Eu já termino, doutor Milonga, é só me deixar falar. Quando retiram tampas das sarjetas, eu já concluo. Mas termino mesmo. Sim, mas com essas interrupções do companheiro Milonga. É normal, estamos num debate, mas termino mesmo. Quando um cidadão retira tampas das sarjetas, um cidadão com emprego, com uma estabilidade mínima, claro, não vai se submeter em questões muito, muito banais. Então, o nosso governo não está preocupado com a taxa elevada do desemprego, não está preocupado com o índice. Essa é a perspectiva sociológica do direito que se remete à reflexão. Mas nada impede que haja aqui um disciplinamento dessa conduta. Que ataca problema
e não simplesmente as muito consequências. Bem. Há uma não pessoa... só não impede, que até fizeram, não é? Não é isso que nós estamos aqui a discutir. Meus caros, é fácil interromper e falar, mas Aniceto... Aniceto, não sei porque sou Aniceto. Aldemiro Quintas. Exato. Eu ia pedindo a palavra, sim. Mas use mesmo da palavra. Exato. Porque, e vamos tentar não interromper. O Milonga está. Tem que ser. Destruir as jogadas num debate como este, acalorado, não é fácil. Aldemiro Quintas, desculpe lá. Eu ia dizendo que há aqui questões que estão a ser levantadas, interessantes, outras nem tanto, mas o que é certo é que nenhuma lei nasce com características perfeitas. E mesmo o código que está sendo citado repetidas vezes não consegue incorporar todo um conjunto de legislações que, na perspectiva que eu direciono a minha análise, são tidas como dispersas. Daí que, de quando em vez, ou sempre que as circunstâncias justificarem em relação à situação econômica, política, financeira e até sociológica, há necessidade, efetivamente, de se apresentar determinadas leis ou para ajustar ou, muitas das vezes, para poder fazer face, porque a existente ou a que vigora, se calhar, muitas das vezes não consegue responder em relação àquilo que é a necessidade ou a preocupação do Estado. Por isso é que, neste caso em concreto da lei que nós estamos aqui a debater, independentemente de existir o Código Penal, e ninguém está contra isso, há determinados atos que estão devidamente tipificados no próprio Código Penal, basta olhar nos crimes de propriedade ou mais propriamente nos crimes de dano, está tudo lá. Mas o que nós, na perspectiva do proponente, ou seja, de quem terá efetivamente apresentado... É de quem terá apresentado, quem apresentou de facto. Prontos. Foi o Presidente da República que propôs a lei. E foi a bancada do MPLA, juntamente com os grupos parlamentares, com a FNLA, o PRS, o PH, que votaram. Exatamente. Então, eles entendem que há razão, sim senhora, de ser, ou que se justifiquem, a questão da criminalização em relação a estes comportamentos, porque acabam sempre por pôr em causa a segurança nacional, a segurança nacional e a sustentabilidade de investimentos públicos, quer dos bens públicos, quer sobre os constantes atropelos que temos verificado ao nível dos serviços públicos. Mas já que está com a palavra, há uma pergunta. O Jaime e o Mumbica tocaram numa questão que eu gostaria também de ouvir a sua opinião. Sim. A garantia destas questões passa pela produção de leis que criminalizem a solução desses problemas. Nós temos problemas sociais, temos problemas de várias naturezas. O Jaime deu um exemplo. Uma conduta de água passa pelo meu bairro, circula aquilo. Nós fizemos aqui uma reportagem há pouco tempo, aqui alguns no Bom Jesus, há um bairro em que a conduta de água passa por lá e vai para uma fábrica. E eles não têm água. E há garimpo de água, é um local de garimpo de água, que é crime previsto e punível. A solução deste problema não passa pela distribuição de água àquela comunidade também, além da criminalização por via de uma nova lei? Sim, pronto. Porque a questão que o Mumbica e o Jaime MC levantam é que o Estado acha que com a lei resolve o problema. Produz a lei, aprova-se, aplica-se e pronto. Quem praticar aquele ato é punido. Ponto final. Quer dizer, não podemos pensar nessa lógica que só o facto de existir um instrumento jurídico penal resolve-se em absoluto todos os problemas. Não, isso não é verdade. É verdade que depois é que tem de haver uma conjugação, portanto, de vários intervenientes sociais para depois fazer com que os níveis de criminalidade ou de vandalismo, entendam como quiser, possam ter números bastante reduzidos. Mas o fundamental aqui... Deixa-me só insistir com Quintas mais uma questão. Porquê é que na Namíbia